Eu deveria estar procurando um emprego, disse meu pai, erguendo o copo com aquela certeza silenciosa que dá a entender. Você já fracassou e todos aqui concordam com isso. Estávamos na sala de jantar de sua imponente vila, cercados por parceiros de negócios e convidados cujas opiniões podiam moldar carreiras inteiras. Eu só estava ali porque, mais cedo, recebi uma mensagem dele: esteja aqui hoje à noite. Parceiros importantes. Família deve parecer unida. Não fui por vontade própria, mas porque aprendi, logo cedo, o meu papel nesses eventos sociais: ocupar o lugar à mesa e completar o retrato familiar. Ninguém o corrigiu, ninguém me olhou. A conversa simplesmente seguiu, indiferente. Senti aquele calor familiar subir pelo peito, não exatamente raiva, mas um ardor constante de quem existe sem ser levado em conta. Enquanto ponderava se engolia mais essa ofensa ou se, enfim, reagia, ouvi o ranger de uma cadeira. O chefe do meu pai levantou-se. Não lançou um olhar para ele, mas direto para mim, com um sorriso frio de quem já sabe o desfecho antes mesmo de começar. O silêncio se fez preciso, intencional. Não era constrangedor, era o tipo de quietude que faz a gente perceber até o próprio respirar. O copo do meu pai congelou no ar, como uma frase interrompida. Já vivi momentos parecidos, não exatamente este, mas suficientemente próximos para reconhecer o padrão. Lembrei dos jantares de fim de ano, em que meu irmão recebia parabéns pela promoção e eu escutava perguntas cautelosas: você ainda trabalha com esse tal de computador? Pensei nos almoços de domingo, quando minha mãe mencionava, casualmente, o filho de uma amiga com um emprego de verdade no mercado financeiro. Nas festas de aniversário, ele apresentava todo mundo pelos seus respectivos títulos e então se virava e dizia, de forma vaga: e esta é a Vitória. Richard Whitmore, meu pai, havia passado 32 anos na Meridian Capital. Para ele, sucesso se traduzia em títulos, áreas construídas e propriedades esplêndidas, como a vila onde estávamos. No universo dele, havia construtores e empregados. Jamais considerou de que lado da linha a própria filha pudesse estar. Minha mãe, especialista em desarmar tensões, avaliava mentalmente o próximo movimento: suavizar, mudar de assunto, manter a atmosfera agradável. Mas, dessa vez, ficou em silêncio. 3 lugares adiante, meu irmão exibia aquele olhar compassivo que eu conhecia bem: pobre Vitória, ela não entende. Ele se preparava para soltar uma piada que me recolocasse, gentilmente, no caixote onde todos esperavam que eu ficasse. Foi então que William Crawford, o tal chefe, tomou a palavra. A voz soou calma, mas carregava aquela autoridade natural que dispensa elevações. Acho que houve um mal-entendido nesta mesa. Já que estamos entre colegas, gostaria de esclarecê-lo. Meu pai pousou o copo com cuidado exagerado, um gesto que eu conhecia bem, sinal de alguém percebendo que perdia o controle, sem ainda saber porquê. William, peço desculpas se Vitória fez algo, repetiu Vitória, hesitando. Interessante escolha de palavras, William murmurou, voltando-se para os presentes. Quantos de vocês já ouviram falar da Vertex Holdings? Várias mãos se ergueram de imediato. No rosto dele, reconheci um lampejo de espanto. Vertex Holdings era exatamente a empresa que a Meridian Capital perseguia havia meses, uma software house que abalara diversos mercados, com sua estrutura corporativa protegida por camadas de sociedades limitadas. Vertex Holdings fechou uma parceria estratégica com a Meridian Capital, anunciou meu pai. O comunicado sai na próxima semana e será o maior investimento em tecnologia da história da nossa empresa. Fez uma pausa, saboreando o impacto. E a fundadora está bem aqui, nesta mesa. O clima se transformou num instante, os olhares se fixaram em mim. Vi meu pai balançar a cabeça, como quem tenta rejeitar uma notícia impossível. Isso não faz sentido, Vitória, disse ele, olhando-me fixamente. Quer que eu explique ou você prefere? Eu jamais imaginara aquele momento daquela forma. Eu esperava ter meios e advogados, um conselho diretor, não um jantar às cegas. Mas certas verdades não pedem licença para surgir. Vertex Holdings é minha, declarei com a voz mais firme do que me sentia. Eu fundei a empresa há 6 anos e possuo 83% das ações. Sua avaliação pré-dinheiro gira em torno de 1,2 bilhão.
O silêncio foi imediato. Vi o descrédito em alguns semblantes e, no do meu pai, um espanto genuíno, emoção que nunca antes lhe vira expressar. Isso é impossível, gaguejou meu irmão. Vitória só trabalha de casa, faz frielas, não gerencia uma firma com 400 funcionários e 3 clientes da Fortune 100. Eu vi as demonstrações financeiras. Estão impecáveis, contrapôs William, pálido, quase irreconhecível, como se um estranho ocupasse seu lugar. Porque você escondeu isso de nós? Ele resmungou, a voz áspera. Eu já me fizera essa pergunta muitas vezes. Um misto de proteção, queria algo meu, sem o peso do sobrenome Whitmore e cansaço de explicar minha história a quem nem se interessava pela verdade. Onde estavam seus questionamentos? Respondi. Vocês preferiam o estereótipo de quem eu deveria ser e não quem eu realmente sou. William pigarreou, convocou a volta ao profissionalismo e dispensou os convidados. Em poucos minutos, a vila ficou em silêncio. Meu pai, encolhido na própria incredulidade, encarou-me com os olhos vazios de certezas, percebendo que não só perdera um negócio. Ele ignorara, todos esses anos, a possibilidade de que eu, sua filha subestimada, pudesse, afinal, ser uma rival à altura. Naquela noite, assim que terminei de falar, peguei minha bolsa e declarei: vou para casa. Podemos conversar depois, ou nem. Sem olhar para trás, saí, pela primeira vez em anos, não senti necessidade de me justificar. A verdade jazia ali, pronta para cumprir seu próprio destino. Pela manhã, fui despertada por 47 mensagens de texto e 12 chamadas não atendidas. Mas só um e-mail realmente importava, era da assistente executiva de William Crawford. No assunto, lia-se documentos de parceria urgente. Ignorei as cobranças da família e abri aquilo primeiro. Em anexo estava o acordo de parceria em papel timbrado da Meridian Capital, impecável e familiar. No rodapé, um recado manuscrito escaneado. Vitória, meu escritório, 14 horas, a sós. WC. Tomei um banho, vesti algo que meus parentes jamais teriam me visto usar, peças para quem não precisa mais explicar sua própria existência, e segui até o centro financeiro. A torre de vidro da Meridian Capital fazia qualquer um se sentir pequeno. Entrei pelos portões principais, algo que eu nunca ousara antes. Sempre escapara por entradas laterais, cabeça baixa, para evitar olhares curiosos ao meu sobrenome. Desta vez, fui direta ao saguão. Miss Whitmore? A recepcionista ergueu o olhar. Houve um ligeiro sinal de reconhecimento que logo se transformou em profissionalismo absoluto. O Sr. Crawford espera a senhora. 42º andar, por favor. A subida no elevador pareceu interminável. Quando as portas se abriram, uma mulher de terno cinza conduziu-me até à sala de William. À primeira vista, tudo ali exibia luxo discreto, janelas do chão ao teto, móveis cuja sofisticação dispensava qualquer logotipo e uma escrivaninha quase deserta. Ele levantou-se ao me ver entrar e indicou a poltrona à sua frente. Obrigada por ter vindo. Sua mensagem dizia ser urgente. E é mesmo, respondeu ele, juntando as mãos sobre a mesa. Trabalho com seu pai há 15 anos. Vi de perto como ele lhe ignorava em eventos da empresa, como falava de você como se fosse uma decepção que preferia manter oculta. Ele fez uma pausa, estudando minha expressão. Ontem à noite não foi um acaso. Assenti, demonstrando que o entendimento era mútuo. Você sabia do jantar há 8 meses? Continuou. Quando o projeto Vertex caiu em minhas mãos, a estrutura acionária levantou suspeitas. Demorou para rastrear até o seu nome. Confesso que fiquei surpresa ao encontrá-lo. Ergui uma sobrancelha. Por que não me contou? Porque o acordo era mais importante que qualquer revelação, disse ele, e eu queria ver como seu pai reagiria quando a verdade surgisse, sem aviso prévio. Ele inclinou-se para frente. Seu pai deseja uma cadeira no conselho há anos. O jantar de ontem deveria ser o seu grande momento, sua rede de contatos e investidores todos observando o bom anfitrião em ação. Em vez disso, viram-me dispensar o fundador da parceria mais valiosa que a Meridian assinou na última década. Fiz silêncio para que suas palavras pudessem ecoar.
Então você me usou para prejudicá-lo? William balançou a cabeça, quase sorrindo. Não usei você. Usei a verdade. O que ficou danificado não foi ele, mas a sua ilusão de controle. Não havia emoção na voz dele, apenas cálculo, o mesmo tipo de cálculo que eu aprendera a usar. A sociedade continua de pé? Perguntei. Ele inclinou-se e deslizou uma pasta pela mesa. Os termos permaneciam inalterados, limpos, vantajosos, exatamente aquilo pelo que negociávamos há meses. Só que o contexto ali fora mudado. Meu pai trabalhava na mesma empresa e, gostemos ou não, a reputação dele agora pendia dos meus passos. E quanto ao meu pai, insisti. William não titubeou. A credibilidade do Richard sempre repousou no julgamento que as pessoas tinham dele. Se esse julgamento falha, não posso consertar o dano. Mas você pode amenizar o golpe. Posso, admitiu ele, mas não vou. Caminhou até a janela sem se virar. Do outro lado do vidro, 12 investidores séniores observavam, fascinados, a derrocada anunciada do meu pai. Antes do meio-dia, 8 já telefonaram querendo saber o que aconteceria com a Vertex comigo após esse colapso. O mercado se autorregula, disse ele, impassível. Eu não criei a correção. Apenas não a impedi. Eu assinei os papéis. Ao sair do prédio, meu celular explodiu em notificações, mensagens do Marcos, da minha mãe, do meu pai, todos pedindo para reassumir o controle. Apaguei tudo sem ler e liguei para Jennifer, minha CFO. O acordo da Meridian está fechado. Avisa a equipe que vamos anunciar. Houve uma pausa. Você parece diferente. Estou diferente, respondi. Fiquei ali, na calçada, observando o mundo passar apressado, cada um afundado em sua própria urgência. Em algum lugar daquela cidade, meu pai sentia o chão desaparecer sob seus pés. Minha mãe reescrevia, em conversas com as amigas, o roteiro da nossa família. Marcos arquitetava novas estratégias. Mas nada disso importava. O acordo estava selado, a verdade exposta e, dali em diante, eu ditaria o ritmo. 3 dias depois, recebi um convite no calendário, enviado pela assistente executiva do meu pai. Discussão familiar, salão de jantar privado, Wellington Club, 19 horas. Nenhuma saudação, nenhuma explicação, apenas a suposição de que eu iria. O Wellington Club era território dele, corredores em madeira escura, poltronas de couro, taxas de filiação pensadas para afastar qualquer intruso. Ele escolhera o local de propósito, ali suas regras prevaleciam. Cheguei 15 minutos antes. O salão privativo estava vazio, à exceção de um garçom ajeitando 4 lugares à mesa. Sentei-me à frente da porta, um detalhe que meu pai notaria sem hesitar. Marcos foi o primeiro a chegar. Parou ao me ver, ergueu o canto da boca naquele sorriso treinado. Vicky, você está diferente. Será que sim? Respondi, ajeitando-me na cadeira. E assim começava mais um capítulo desse jogo silencioso de poder. Senti o peso daqueles olhares antes mesmo de cruzar a sala de jantar. A luz suave do fim de tarde projetava sombras pelo piso polido e eu não precisava de mais pistas para entender que a conversa seria intensa. Potencial risco? O terno? O relógio? Acho que você vinha escondendo mais do que só uma empresa, eu comecei sem rodeios. Não estou escondendo nada, respondi, com voz firme, você é quem nunca se deu ao trabalho de procurar. Mal terminei de falar e meus pais entraram. Minha mãe exibia olhos levemente vermelhos, mas a maquiagem impecável sugeria que ela queria esconder o choro. Meu pai, mais pesado que o normal, não envelhecido, apenas carregando um fardo invisível, acomodou-se na cabeceira da mesa, como quem se prepara para uma negociação de alto risco. Vitória, ele chamou, no tom medido e profissional que usava em reuniões decisivas. Precisamos falar sobre o que aconteceu. Qual parte? Perguntei, encarando-o. Seu maxilar endureceu. Você mentiu para esta família por 6 anos, me humilhou diante de colegas com quem trabalho há décadas. Não menti, repliquei com calma. Eu nunca disse que era mal-sucedida. Foi você quem decidiu que eu era.
Quando afirmei que tinha uma empresa crescente, vocês preencheram os espaços em branco com as próprias expectativas. Cada versão de mim que vocês acreditaram era uma história de vocês, não minha. Minha mãe estendeu a mão com voz doce e articulada. Queremos apenas entender. Entender o quê? Interrompi. Porque criaria algo bem-sucedido ou porque não contei tudo a vocês? Quantas vezes um de vocês me perguntou de verdade sobre o meu trabalho? Não brincadeiras, perguntas reais. Ninguém respondeu. Exato. Meu pai suspirou, exasperado. Isso não é sobre nós. É sobre sua enganação. Exatamente, assenti, inclinando-me. Manteve meu nome fora da empresa porque sabia que, se descobrissem, tentariam transformá-la em troféu de vocês, ofereceriam conselhos não solicitados, exibiriam meu esforço como reflexo do próprio ego. Preciso dizer que é injusto? Não, é preciso. Levantei-me de súbito. Não vim aqui para pedir desculpas. Vim porque a mamãe pediu e achei que, desta vez, vocês estariam dispostos a escutar. Mas se o objetivo é só me dizer como os envergonhei, então acabou. Meu pai ergueu-se também, a cadeira rangendo no piso de madeira. Sente-se. Você não pode sair assim. Posso sim. Olhei-o no fundo dos olhos. Não sou mais criança. Vocês não me convocam e ditam um desfecho. Mande de volta, Vitória, murmurou minha mãe, mas ele a ignorou. Passei 30 anos construindo meu nome, disse ele, e você quase destruiu tudo numa noite. E eu continuo de pé, respondi, ajeitando a alça da bolsa. Sua reputação depende das pessoas acreditarem que você enxerga o que os outros não veem. O que houve foi apenas isso, vocês finalmente olharam e viram a verdade. Fui à porta quando Marcos, meu irmão mais novo, finalmente falou, com ar calculista. A parceria com a Meridian. Papai terá que se declarar impedido, certo? Estou-lhe perguntando, então, desafiei. Sim, concordou ele. A Vertex Holdings virou conflito de interesses. Isso significa que o maior negócio que a Meridian já assinou é um que papai não pode tocar, não poderá usar para suas ambições no conselho. Marcos olhou para nosso pai, cujo rosto se fechou num olhar mais frio que raiva. Que conveniente, comentou. É uma consequência, respondi, abrindo a porta. Não planejei nada disso, talvez só William Crawford. Mas não me arrependo do resultado. E assim, saí para o final de tarde, sentindo-me livre pela primeira vez em anos. Uma brisa leve agitava meu paletó quando me afastei da porta fechada, por trás, as vozes subiam de tom. Meu pai, minha mãe tentando acalmá-lo e Marcos sussurrando algo urgente. O celular vibrou no bolso, um e-mail de Jennifer avisando sobre a reunião do conselho amanhã às 9. A equipe do Crawford também estará lá. E tem algo estranho nos padrões de acesso e despesas do David Palmer. Pode ser nada, quer que eu sinalize? David Palmer, chefe de desenvolvimento de negócios, inteligente, eficiente e sempre um passo à frente. Respondi na mesma hora, sinalize. Levanta os logos de acesso e não avisa ele. Guardei o aparelho e chamei um táxi. À minha frente, o Wellington Club brilhava, acolhedor, como se tudo lá dentro permanecesse inabalável. Lá fora, minha família se desfiava, mas a réstia de ordem fora quebrada, a conversa havia acabado. Enquanto eles reequilibravam as peças, eu estaria num 28º andar, transformando essa mudança em permanente. O salão de reuniões da Vertex Holdings ocupava todo o andar, pertencente a mim graças a 3 holdings diferentes. Janelas do chão ao teto abraçavam a cidade de todos os lados, um aviso silencioso de poder e solidez. A mesa, capaz de acomodar 20 executivos, contava hoje apenas com 6 cadeiras ocupadas. Eu, Jennifer, 2 advogados, William Crawford e seu sócio sénior. O silêncio não era pesado, mas afiado, o tipo que pressagia decisões irrevogáveis. Antes de começarmos, disse William, juntando as mãos na madeira polida, Richard Whitmore está em licença administrativa, sujeito a uma revisão de compliance. Deixei a caneta pousada no bloco. Rápido demais.
3 de nossos maiores investidores institucionais ligaram ontem, questionando o julgamento do Sr. Whitmore. Ele explicou, sem alterar o tom. A parceria Vertex representa boa parte do nosso portfólio de tecnologia. Ter um executivo sénior com ligação familiar não divulgada ao fundador gera problemas de percepção. Não divulgada? Ele não sabia? Independente do motivo, retrucou William, deslizando um documento pela mesa. Este é o acordo final de parceria. A página 17 trata de conflitos de interesse. Reparem nas exigências de divulgação, recusas obrigatórias e camadas de salvaguarda, tudo para suportar qualquer escrutínio. Folhei até o trecho. Então, em qualquer negociação futura entre Meridian e Vertex, é exigida transparência total. Qualquer executivo com relação familiar será imediatamente afastado das decisões. Exato. Isso afasta meu pai deste projeto tecnológico, confirmei. Deste acordo especificamente, corrigiu William. O papel mais amplo dele cabe ao Conselho da Meridian. Assinamos ali mesmo e, com a caneta finalizada, selamos não apenas um contrato, mas uma nova ordem de poder. Quando a tinta finalmente secou e os advogados testemunharam a assinatura dos últimos papéis, William e sua equipe se retiraram. Jennifer permaneceu de pé, afastou-se da mesa e fechou a porta da sala de conferências, num silêncio que parecia carregar o peso de um segredo. Ela apoiou o laptop sobre a mesa e me encarou. Eu conferi os registros de acesso do David Palmer, anunciou. Na tela apareceram dezenas de entradas. Nas últimas 6 semanas, ele vasculhou arquivos estratégicos, nossa relação com investidores, a composição do capital e até o cronograma da IPO. Nada disso faz parte do escopo dele em desenvolvimento de negócios. Inclinei-me para analisar os carimbos de data e hora, madrugadas, fins de semana, horários incomuns. Eram momentos em que David não tinha qualquer justificativa para mergulhar naquelas pastas. Ainda tem mais, ela continuou, abrindo outra janela. As despesas corporativas dele indicam encontros semanais no mesmo restaurante de Midtown, todas as quintas-feiras, mesma mesa, mesma hora, nos últimos 2 meses. Hesitou antes de revelar a parte mais desconcertante. As reservas foram feitas em nome de Whitmore. Meu pai. Soltei o ar contido no peito e deixei as peças se encaixarem em minha mente. David Palmer encontrava-se secretamente com o meu pai, enquanto se apoderava das informações mais sensíveis da Vertex. Como eles se conhecem? Perguntei. Ainda não sei, Jennifer admitiu. Mas tenho uma teoria. Ela abriu o perfil de David no LinkedIn e me apontou. Antes de vir para a Vertex, ele trabalhará na Arrington Associates. Meu pai faz parte do conselho consultivo da Arrington, concluí, sem precisar de mais palavras. O tabuleiro ficou claro. Aquela reunião de família, aquela aparente casualidade no jantar, tudo fazia parte de um plano de coleta de inteligência. Talvez houvesse semanas, talvez meses de conspirata entre eles. Jennifer ergueu o olhar, aguardando minha decisão. No passado, eu teria vacilado, encararia David em particular, forçaria explicações, tentaria abafar o escândalo. Esse era o velho padrão, o de evitar conflitos para manter uma imagem impecável. Mas a versão de ontem de mim mesma já não existia. Corte todos os acessos dele imediatamente, ordenei. Cada sistema, cada pasta, cada prédio. Mude todos os códigos de segurança que ele conheça. Jennifer digitou rápido, preparando-se para cumprir minhas ordens. Preciso dos documentos de rescisão por justa causa, continuei. E quero cada violação do contrato dele detalhada. Além disso, levante todos os e-mails enviados de dispositivos pessoais para endereços externos. Se ele repassou informações, quer saber exatamente para quem. Isso pode levar alguns dias, advertiu ela. Temos tempo. Ele não sabe que estamos de olho, respondi, caminhando até a janela. Lá fora, talvez meu pai estivesse acomodado em seu escritório, no conforto dos muitos tapetes e obras de arte, aguardando notícias de seu agente infiltrado. Naquele instante, ele não fazia ideia de que o jogo mudara. Ainda me via como a filha tímida, receosa de alardes.
Não compreendia que eu aprendi, ao longo dos anos, a antecipar traições, sobretudo de quem está mais perto. Porque, às vezes, os inimigos mais vorazes são aqueles que juram lealdade por laços de sangue. Parte 8 de 23. Naquela tarde, o telefone tocou e, ao ver o nome de Marcos, deixei que a ligação fosse para a caixa de mensagens. Poucos momentos depois, ouvi sua voz serena e razoável. Vicky, sou eu. Sei que as coisas estão complicadas, mas acho que deveríamos conversar só nós dois. Não sou seu pai, não vou-te fazer uma palestra. Apenas quero entender o que está acontecendo. Percebendo a gravidade da situação, deletei a mensagem e voltei a olhar para Jennifer. Mais uma coisa, eu disse. Se alguém da minha família contatar qualquer pessoa nesta empresa, qualquer um mesmo, eu quero saber imediatamente. Ela me lançou um olhar curioso. Você acha que tentarão algo? Eu acho que meu pai está acostumado a controlar a informação, respondi, e ainda não percebeu o quanto de controle ele já perdeu. Enquanto falávamos, o sol começava a se pôr, tingindo a cidade com tons dourados e avermelhados. A vida continuava lá embaixo, com milhões de pessoas seguindo suas rotinas, completamente alheias ao que estava acontecendo naquela sala de reuniões silenciosa, alianças mudando e suposições desmoronando. Eu havia construído a Vertex Holdings com um desejo ardente de autonomia. Sem sobrenome de família, sem poder herdado, sem expectativas. Contudo, manter tudo em segredo só adia o inevitável. Eventualmente, tudo que está oculto se revela. E no momento em que isso ocorre, você descobre exatamente quem são seus verdadeiros aliados. Sabia que meu pai havia enviado alguém para me vigiar e agora estava decidida a descobrir até onde ia essa traição. Na manhã de uma terça-feira, os documentos finalmente chegaram, um envelope pardo, entregue em mãos por um mensageiro. Foi necessário assinar um recibo e apresentar um documento com foto. Nenhuma explicação foi dada, e isso por si só já me dizia que aquilo não era um procedimento comum. Dentro do envelope, encontrei 3 meses de e-mails, transcrições de reuniões e projeções financeiras internas, cada página carimbada como confidencial da Vertex Holdings. Um selo que só deveria circular entre um pequeno grupo de pessoas. David Palmer parecia ter sido meticuloso. Não houve descuidos, tudo estava planejado. Espalhei os papéis sobre minha mesa e comecei a traçar a linha do tempo desde o início. O que se destacava imediatamente não era o roubo, mas a paciência. Tudo começou de forma inocente, com perguntas casuais em eventos do setor e conversas leves disfarçadas de curiosidade profissional. As apresentações para networking que, à primeira vista, pareciam coincidências eram, na verdade, cuidadosamente orquestradas. Meu pai havia cultivado David por quase um ano, antes mesmo de ele se candidatar à Vertex. A própria candidatura tinha sido meticulosamente engenheirada, um encontro casual com o nosso chefe de recursos humanos em uma conferência, acompanhado de uma recomendação lisonjeira de um colega em comum que meu pai confiava. Até mesmo a negociação salarial foi calculada, posicionada ligeiramente abaixo do mercado, mas ainda assim cooperativo bastante para parecer razoável, ao invés de ambiciosa, um sim fácil. Uma vez dentro, David não se apressou. Ele entregou resultados, atingiu metas e construiu credibilidade. Com calma e deliberadamente, ele foi ganhando acesso ao que importava. Não conseguiu tudo, mas obteve informações suficientes para fazer a diferença. Os e-mails entre ele e meu pai eram cuidadosos, limpos e profissionais, sem emoção ou linguagem que pudesse ser interpretada como pessoal. Meu pai nunca era nomeado, ele era apenas o cliente. Eu, a mera vulcão das operações. E a Vertex Holdings, o alvo. A vigilância não era notada pela pessoa observada e isso tornava tudo ainda mais perigoso, pois a verdade estava à beira de emergir e eu estava determinada a descobrir todos os segredos. Eu observava atentamente as projeções do IPO terceiro trimestre, composição de conselho indicando fragilidades diante de pressões ativistas e percebi que aquilo não era mera curiosidade, era uma operação meticulosamente arquitetada. Meu pai não estava tentando entender o que eu construíra, ele estava reunindo um dossiê. Quando Jennifer bateu à porta do meu escritório e sussurrou "o jurídico está pronto", soube que tudo chegara ao fim. Menos de 10 minutos bastaram para demitir David.
Ele permaneceu sentado na sala de reuniões, ladeado pela diretora de RH e por 2 seguranças, com a confiança de quem acredita em um mal-entendido sanável. Coloquei diante dele as pilhas de e-mails impressos e observei sua expressão se transformar, da confusão inicial para a indignação, passando pela negação, até aquele olhar gélido de quem finalmente entende o quão grave era sua traição. Expliquei, com a voz firme, que aquelas comunicações surgiram de protocolos internos de segurança e que seu contrato de trabalho incluía cláusulas de confidencialidade e conflito de interesses. Ele violara ambas. Vitória, me deixe explicar, tentou, a voz trêmula. Não há o que explicar, interrompi. Você foi contratado para espionar, transmitiu informações sigilosas da empresa para um terceiro durante mais de 1 ano. Agora resta saber se levamos isso ao âmbito criminal. A cor abandonou seu rosto. Crime corporativo é crime grave neste estado, continuei, e nossos advogados já redigiram a denúncia. Ele gaguejou algo sobre meu pai, mas tratei de avisar. Seu pai está em licença administrativa na Meridian Capital, sob investigação. Qualquer proteção que você imaginasse desaparecerá. Davi foi escoltado pela porta dos fundos. Da janela do meu escritório, vi-o descer até a calçada, carregando apenas uma caixa de papelão. Parou, olhou para cima como se o prédio o tivesse traído. 20 minutos depois, meu telefone tocou. Era meu pai. Atendi. Sua voz, cortada pela tensão, mal se continha. Vitória, meu advogado me ligou. A Vertex Holdings ameaça processo criminal contra um funcionário que te repassava informações confidenciais sobre minha empresa. Sim, confirmei, com a frieza de quem já esperava o contato. Não precisa tornar isso público. Podemos resolver em família. Em família, repeti silenciosa. Foi bastante para soltar meu veneno. Isso é plantar um espião na empresa da própria filha, passar 1 ano montando dossiê. Para quê, pai? Qual era o plano? Silêncio. Depois ele murmurou, eu só queria entender o que você construiu. A acusação de espionagem corporativa deixava na defensiva e sua voz subiu de tom, eu só queria te proteger. Você não faz ideia do que enfrenta. Private equity e investidores institucionais te devoram viva se não souberes antecipar. Ri, sem humor. Você não estava me protegendo, pai. Tentava-me controlar, como sempre fez. Quando não pôde me controlar diretamente, agiu pelas minhas costas. Desliguei. Doía, mas sabia, as acusações contra David Palmer seguirão adiante. Avancei com firmeza. Sua participação ficará registrada se eu descobrir que você negociou com informações sigilosas ou as repassou a alguém. E se vir a caso federal, a SEC é implacável. Pude ouvir o suspiro contido dele. Em 30 anos de batalhas corporativas, Richard Whitmore jamais recebera uma ameaça tão direta. Você faria isso com seu próprio pai? Com sua própria filha? Interrompiu. Desliguei. O próximo telefonema foi para William Crawford. William, surgiu um fato que pode abalar a posição da Meridian. Expliquei tudo. Palmer, o acesso indevido, os e-mails secretos, o papel de meu pai. Ele se conteve. Isso vai ao conselho imediatamente, declarou. Aos poucos, seu tom mudou. Seu pai entrará em licença administrativa permanente. Prepare-se. Olhei pela janela do meu escritório para a cidade iluminada. Em algum lugar lá embaixo, meu pai contemplava a casa que comprara com esforços de décadas, sem imaginar que sua carreira desabaria em poucas horas. Minha mãe certamente andava de um lado ao outro, fazendo ligações, tentando entender o colapso repentino. Preparei-me para isso por anos, respondia William, só não tinha consciência até agora. Quando desligamos, abri o dossiê completo que Jennifer montara, cada e-mail, cada registro de acesso, cada manobra de meu pai para perpetuar a ilusão de controle. Amanhã tudo seria entregue. Em menos de uma semana, a imprensa teria o furo. Richard Whitmore, executivo renomado e pedra angular do mercado financeiro, exposto por espionagem contra a própria filha. Irreversível. Pela primeira vez desde o início dessa guerra, senti apenas um vazio profundo. Quinta-feira marcou o contra-ataque dos Whitmore.
Não foi com advogados ou ameaças formais, mas do jeito que eles sempre agiam, minha mãe, com seu apelo emocional. Vi a tela do celular acender. Já sabia o que viria antes mesmo de atender. Vitória, por favor, sua voz macia e cuidadosa, aquela que usava para pedir sem admitir o pedido. Podemos conversar como família? Seu pai está arrasado. Há de haver uma forma de resolvermos isso. Calei o silêncio por alguns segundos, depois respondi: não estou disponível. Um suspiro contido. Você não diz isso de verdade. Digo sim. Desliguei antes que ela pudesse insistir. 1 hora depois, Marcos apareceu no meu gabinete, do jeito que sempre invadia nossos espaços na infância, sem aviso, sem convite, apenas a arrogância disfarçada de intimidade. Encostou-se ao batente da porta, braços cruzados, vestindo preocupação como se fosse um terno sob medida. Não vim defender o papai, começou com uma lábia suave, sei que ele errou. Mas expor denúncia criminal assim é exagero. Vai destruí-lo, vai destruir nossa família. Já está destruída faz tempo, Marcos, respondi, enxergando a fissura por trás do sorriso dele. O rosto que sempre buscou meu apoio ficou tenso, e então ele se aproximou, inclinado para falar algo que parecia prestes a implorar, mas eu me recostei na cadeira e calei. Título: O Último Golpe. Vicky sentou-se em sua cadeira, sentindo a tensão da sala surgir como uma tempestade prestes a eclodir. A conversa que teve com seu pai ressoava em sua mente, onde a amargura e o ressentimento se misturavam em um coquetel explosivo. Isto é sobre vingança, não é? Ele havia insinuado, a voz baixando como se a cada palavra ele estivesse causando uma ferida mais profunda. Os anos em que se sentiu invisível, os jantares repletos de risadas enquanto seu pai a ignorava, tudo isso voltava à tona. Agora, a balança de poder havia mudado e a ideia de retribuir a dor infligida parecia finalmente ao alcance. Mas Vicky não era do tipo que cedia à raiva desenfreada. Se quisesse vingança, ela respondeu, com firmeza, eu mesma teria vazado tudo para a imprensa. Ela optou pelo caminho legal, consciente de que expor o comportamento do pai não era um ato de desdém, mas uma consequência inevitável de suas ações. Quando ele protestou, seu olhar endurecido, ela se lembrou do que estava em jogo. Ele ainda tinha aliados poderosos em seu círculo, e isso era um alerta. Isso é um lembrete da realidade. Você venceu uma batalha, mas não assuma que ganhou a guerra. Depois que ele saiu, a batalha parecia longe de ser encerrada. Vicky imediatamente convocou Jennifer para um reforço de segurança. A ordem era clara: devem-se aumentar os protocolos, checar cada contato com sua assistente nas últimas 2 semanas. Não era hora de relaxar. A resposta da família não tardou a chegar, orquestrada por advogados. Uma carta do advogado do pai exigia que todas as acusações contra David Palmer fossem retiradas em troca de um acordo confidencial, uma quantia substancial que mudaria vidas. Mas Vicky tinha uma visão diferente. Seu advogado respondeu, simples e direto: nosso cliente recusa sua oferta e pretende buscar todas as medidas legais disponíveis. O clima mudaria novamente na segunda-feira seguinte, quando um artigo revoltante surgiria em uma publicação financeira. Conflito familiar ou guerra corporativa? Dentro do escândalo da Vertex Holding. Alguém havia vazado história. Ela não negou a espionagem, mas a transformou, retratando Vicky como instável e vingativa. Fonte anônima da família a pintou como uma filha amarga que escondia seu sucesso por despeito. Jennifer trouxe a notícia. Seu pai está fazendo essa narrativa circular com sua firma de relações públicas, disse, preocupada. E assim, sob os holofotes em um estúdio de TV, Vicky se viu diante de uma apresentadora que, com um sorriso que lembrava de sua mãe, fez uma pergunta provocativa. Dizem que isso se tornou algo pessoal, que você está processando seu próprio pai. Com um sorriso controlado, Vicky tomou as rédeas da conversa. Posso mostrar algo? Perguntou, enquanto a tela se preenchia com uma linha do tempo repleta de registros de acesso, logos de reuniões e e-mails, tudo devidamente verificado e documentado. Isso não é pessoal. É factual. Durante 18 meses, um funcionário traiu sua empresa sob a direção de alguém que tinha interesse financeiro em miná-la.
O fato de essa pessoa ser meu pai não altera a natureza do crime, apenas o torna mais doloroso. A apresentadora se inclinou para frente, consciente da profundidade da revelação. Seu pai diz que estava tentando proteger você, entender uma filha que o afastou. Vicky interrompeu, firme como nunca. Se meu pai realmente quisesse me entender, ele poderia ter perguntado. A verdade estava ali, exposta e cristalina, e ela não hesitaria em lutar para mantê-la. Em 6 anos construindo essa empresa, ele nunca me perguntou o que eu fazia ou porquê. Em vez disso, contratou alguém para me vigiar. Foi aí que parei e pensei, isso não é proteção, é controle. Depois de décadas acreditando que tinha o direito de controlar tudo, perder esse poder pode levar a atos desesperados. Na noite em que a entrevista foi ao ar, algo mudou. Pela manhã, a imprensa deixou de perguntar se aquilo era algo pessoal e passou a questionar se Richard Whitmore merecia confiança alguma. Duvidavam de seu julgamento, de sua ética, de sua capacidade de liderança. Na sexta-feira, a Meridian Capital anunciou sua demissão, sem cerimonias, sem papel de transição, sem narrativa que salvasse o rosto, apenas um comunicado curto, agradecendo pelos anos de serviço. Tinha acabado. Eu estava num carro, a caminho de um jantar de negócios, quando a ligação da minha mãe tocou. Deixei cair na caixa postal. Vitória, ela dizia, à beira das lágrimas, seu pai está no hospital com dores no peito. Os médicos dizem que é estresse. Por favor, por mais que você pense que ele falhou contigo, ele ainda é seu pai. Me liga. Fiquei olhando o celular um tempo, guardei-o e instruí o motorista a seguir viagem. Algumas portas, uma vez fechadas, não se abrem mais. Meu pai passou anos me convencendo de que eu não era boa o bastante, nem inteligente o bastante, nem digna de pertencer ao mundo dele. Agora seu castelo de cartas desmoronava e ele buscava alguém que o salvasse, mas eu não era mais essa pessoa. Eu tinha erguido algo meu, algo que ele não podia tocar, reivindicar ou controlar. Ver meu projeto prosperar enquanto a vida dele se desfazia era doloroso, mas era também consequência natural. Foram 3 dias de hospital. O diagnóstico foi arritmia por stress, não um colapso, mas um aviso. O corpo dele fazia o que a mente se recusava, admitir que o império que ergueu estava apodrecendo e que ordens berradas não o trariam de volta à forma. Eu não fui visitá-lo. A cada hora, minha mãe ligava, Marcos mandava mensagens cada vez mais curtas e duras. A família precisa se unir. Isso foi longe demais. Seu pai pode morrer. Eu lia, deletava e voltava aos meus monitores. No meu mundo, a realidade obedecia a regras claras: quebra-se a lei, paga-se o preço. Simples assim. Enquanto isso, o IPO da Vertex Holdings disparou, superando até nossas previsões mais ousadas. Curiosamente, o escândalo familiar foi o melhor marketing possível. Nos bastidores implacáveis das finanças de alto risco, eu deixara de ser vista como mera operadora de mercado para virar uma lenda, a mulher que ergueu uma empresa bilionária nas sombras e derrubou um gigante. No 4º dia, William Crawford me ligou. Achei que deveria saber, Richard contratou novos advogados. Eles vão processar por difamação você, a Vertex, a Meridian Capital. Toda a publicação de finanças noticiou o caso. Não soltei uma risada, mas senti um frio no estômago de previsibilidade. Meu pai, diante do escombro de sua reputação, fazia o único gesto que conhecia, atacar em vez de aceitar as consequências. Nossa equipe jurídica já está em ação, William concluiu, e eu desliguei o telefone, pronta para o próximo movimento. As evidências contra David Palmer eram inabaláveis. Qualquer ação judicial que seu pai movesse acionaria o rito de discovery, a palavra mágica que, ali, significava um mergulho profundo em décadas de seus registros privados, e-mails, acordos obscuros, tratos de bastidores que nunca haviam visto a luz do dia. Duvido que seus advogados lhe digam isso antes de receberem o cheque da retenção, William comentara com seco entusiasmo. E não demorou, a ação foi protocolada na terça e retirada na quinta. O motivo era claro. Meu pai entendeu que, ao abrir essa porta, a SEC não investigaria só seu papel na Vertex. Iria vasculhar sua vida inteira.
Nos jornais surgiu uma notinha discreta: Richard Whitmore desiste de processo em nome da reconciliação familiar. Uma mentira esfarrapada, mas, naquele momento, ficção era a única moeda que ele tinha em mãos. 2 meses depois, minha mãe apareceu no meu escritório sem marcar hora. Ignorou minha assistente e empurrou a porta com aquela certeza típica de quem acha que pode entrar num clube privado. Não vou sair daqui sem falar com você, declarou. Parecia mais magra e o verniz de elegância que mantivera por décadas começava a descascar. Não era só o tempo que envelhecera, havia algo de derrotado no rosto dela. Afastei o segurança com um gesto e ofereci-lhe 5 minutos. Seu pai foi diagnosticado com depressão, disse, as mãos tremendo. Ele mal sai de casa. Os médicos estão preocupados. Ela parou, buscando alguma fissura na minha expressão. Não peço que o perdoe, mas você é filha dele. Isso não significa nada? Significa, devolvi, sentindo a voz falhar. Depois de tudo o que fizemos por você, de tudo que sacrificamos, o que você sacrificou, exatamente? Permaneci impassível, em tom profissional. Fui às escolas que você escolheu. Tive oportunidades graças ao seu nome, mas construí esta empresa enquanto você me dizia, dia após dia, que eu nunca seria o bastante. Cada piada às minhas custas, cada comparação com o Marcos, cada vez que me perguntava quando eu ia arrumar um emprego de verdade. Essa era a sua versão. Nunca a minha. Inclinei-me para frente, encarando-a nos olhos. Escondi meu sucesso porque sabia que você tentaria se apropriar dele. Você transformava meu esforço numa prova do seu conceito de boa criação. Você não me amava, mãe. Amava a versão de mim que podia controlar. Ela começou a chorar, mas eu não ofereci lenços. Ele cometeu um crime. Contratou um espião. Isso não é medo, é ego. Levantei-me. Seus 5 minutos acabaram. Ela permaneceu imóvel. O que você quer de nós? Um pedido de desculpas? Uma nota oficial? Por favor, não deixe nossa família terminar assim. Abri a porta. O segurança já esperava. A nossa família acabou anos atrás, falei. Eu só parei de fingir que ela existia. Vi-a a sair. Depois, fui até a janela. Em algum lugar lá fora, meu pai permanecia trancado num quarto escuro, sem entender como perder o controle da própria vida. Minha mãe certamente já estava telefonando para o Marcos para traçar o próximo lance. Mas não restava mais nada a quebrar, apenas a verdade. O celular vibrou. Mensagem da Jennifer, roadshow do IPO começa segunda. Reunião final às 10. Olhei para as luzes da cidade uma última vez e me virei. Havia trabalho a fazer. O roadshow do IPO nos levou a 12 cidades ao redor do mundo. Em 18 dias, percorri cidades como São Francisco, Nova York, Boston, Chicago, Londres e Hong Kong. Aeroportos se confundiam e os quartos de hotel pareciam espelhos. Todas as manhãs a mesma rotina, despertar cedo, café preto, terno impecável e um carro me aguardando. À tarde, navegava por números, gráficos e projeções. De noite, jantava com pessoas cuja riqueza se média em décimos percentuais e curvas de crescimento. No fim da segunda semana, eu já recitava de cor o pitch da Vertex Holdings. Fluxos de receita, penetração de mercado, mitigação de riscos, visão de longo prazo. Sabia exatamente onde fazer pausa, que termos enfatizar, quando silenciar. Investidores assentiam nos momentos certos, analistas rabiscavam anotações. A máquina funcionava como projetado. Foi em Chicago que as engrenagens trincaram. Estávamos num salão de vidro em um grande banco de investimentos. Na metade de uma sessão de perguntas, tocaram regulamentações internacionais, quando meu celular vibrou sobre a mesa. Jennifer me olhou de longe, não falou nada, apenas girou o aparelho para que eu visse a manchete: Richard Whitmore hospitalizado após incidente crítico. Por um instante, o chão pareceu fugir. Por fora, nada denunciei.
Graças a anos de disciplina, concluí a resposta, esclareci uma premissa sobre margens e sorri no momento exato. Apertei mãos, agradeci a atenção e só soltei o ar contido quando as portas se fecharam atrás de mim. No corredor, liguei para Jennifer. O que sabemos? Ela pesou cada palavra. Sua mãe o encontrou de manhã. Chamaram a emergência. Os médicos dizem que ele está estável. Pausou. A imprensa já está vinculando ao Vertex. As manchetes estão a caminho. Apoiei o ombro no vidro frio, como se ele me ancorasse. Cancelo minhas reuniões restantes. Vou voltar hoje à noite. Houve um segundo de hesitação. Vitória, a mídia já está em frente ao hospital. Se você aparecer, não importa, cortei. Algumas coisas não podem ser delegadas. 6 horas de voo se arrastaram sem trabalho, sem leitura, sem sono. Fiquei encarando nuvens escuras e reproduzindo cada decisão dos últimos anos. Será que o empurrei até ali? Se eu tivesse sido mais comedido, suavizado consequências ou permitido que ele salvasse a própria reputação, teria ocorrido do mesmo jeito. Ou a fenda sempre existiu, oculta sob décadas de certeza, autoridade e controle, esperando a hora de ruir? O hospital ficava na periferia da cidade, discreto e protegido. Seguranças mantinham jornalistas à distância, mas os flashes quebravam o cerco. Apresentei a identificação e, guiada por corredores silenciosos, cheguei ao 3º andar. Minha mãe me aguardava, braços cruzados, rosto tenso. Ao me ver, um alívio misturado com esperança e desespero passou pelos seus olhos. Ele está acordado, disse ela. Entrei rápido no quarto, sentindo o bater constante das máquinas como um relógio que marcava cada segundo de um passado irreversível. Meu pai jazia ali, mais frágil do que eu guardava na memória, envolto num silêncio interrompido apenas pelo sussurro dos monitores. Quando ele abriu os olhos, vi que já não era o homem que impunha respeito em qualquer sala, agora ocupava somente o espaço estritamente necessário. Você veio mesmo, murmurou ele, a voz trêmula. Assenti e puxei uma cadeira, ajeitando-me ao seu lado. Vim. Ele me olhou, duvidando até que eu confirmasse. Porquê? Fiquei em silêncio um instante, pesando as palavras certas. Porque o objetivo nunca foi destruir você. Foi buscar a verdade. E a verdade não some só porque nos deixa desconfortáveis. Seu corpo se enrijeceu. Então perdoa? Balancei a cabeça sem hesitar. Não, papai. Não posso perdoar o que você fez, planejou, manipulou, cruzou limites que não eram seus para ultrapassar. Você tentou me conter, eu tentei entender. Isso faz toda a diferença. O quarto mergulhou num silêncio pesado. Ele suspirou, exausto, e fitou o teto. O que acontece agora? Você vai buscar ajuda de verdade, respondi com firmeza. Terapia de verdade, não lançar uma imagem pública de estou bem. E vai aceitar que a vida que você construiu acabou. Se concordar em ter conversas honestas, sem manipulação, talvez um dia possamos falar de novo. Lágrimas inundaram seus olhos. Eu não sei quem sou sem isso. Pois esse é seu trabalho a partir de agora, disse, levantando-me. O IPO é semana que vem. Depois disso, se você estiver disposto, veremos se há outro caminho. Ele tentou dizer algo mais, mas ergui os dedos em leve gesto de despedida. Só se for de verdade, papai. Só se for real. Saí do quarto e encontrei minha mãe no corredor, com os olhos marejados. Obrigada, sussurrou ela. Não fiz isso por ele, respondi. Fiz porque era o certo. Segui até a saída, já sentindo o sol despontar no horizonte. As câmaras estouraram em flashes, repórteres gritaram perguntas, mas mantive o olhar firme para frente. Em 6 dias, o IPO aconteceria. Ainda havia muito a resolver, mas algo fundamental mudara dentro de mim. Não era perdão, nem paz completa, era aceitação. Aprendi que a verdade nem sempre cura, mas ao menos acaba com as mentiras.
Na manhã de terça-feira, 2 dias depois, estive no centro da Bolsa de Valores. Rodeada por Jennifer e pelo time executivo, assisti aos monitores que dançavam números em velocidade alucinante. Corretores se espalhavam pela sala, gesticulando, gritando ordens. Quando o sino soou para a abertura, o som foi seco, definitivo. Vertex Holdings apareceu no placar. O preço inicial superou todas as projeções, e não por pouco, mas por um salto que deixaria claro que algo, naquele dia, havia mudado para sempre. Naquela manhã, algo estranho aconteceu. Senti um aperto no peito tão forte que pensei ter-me enganado. Mas, quando o pregão abriu, não havia erro possível. Logo ao meio-dia, ultrapassamos todas as projeções dos analistas. Jennifer se inclinou em direção a mim e sussurrou, os olhos brilhando. Estamos batendo todos os recordes. Assenti, mas não consegui desviar o olhar da tela. Anos de trabalho, noites em claro e incontáveis decisões difíceis se transformavam ali em números que agora pertenciam ao mercado e ao público. As câmaras cercavam o salão de negociação como se fosse um palco de teatro. Repórteres e cinegrafistas alinharam-se à beira do piso, lentes fixas em mim. A atmosfera já não era apenas financeira, tinha camadas de drama familiar. Era a história da filha que, silenciosamente, ergueu um império e do pai que tentou, em vão, mantê-lo sob controle. Fiz entrevistas sem titubear. Falei de estratégia de crescimento, de governança corporativa, da visão de longo prazo. Sorri quando necessário, apertei mãos e posei para fotos contra o letreiro luminoso com o ticker correndo atrás de mim. Aos olhos de todos, eu exercia controle e confiança. Por dentro, minha mente vagava de volta a uma ligação de 2 dias antes. Richard Whitmore está oficialmente sob investigação da SEC, foi o que William Crawford anunciou, sem rodeios. Eu não perguntei mais nada, já sabia tudo. David Palmer vazara cronogramas do IPO, comunicações confidenciais com investidores e projeções internas. 3 pessoas compraram e venderam ações com base nessas informações. O rastro de dados e negociações era demasiadamente claro, embora meu pai, tão meticuloso em seus negócios, não fosse, ele próprio, o responsável direto pelas transações. O excesso de confiança gerou descuido, só não necessariamente na mesma pessoa. Todos os fios levam a ele, continuou William. Perguntei quanto tempo aquilo já rolava. Meses, talvez mais. Mas a conclusão é certa? Ele confirmou, sem dúvida. Agradeci, desliguei o telefone e voltei para o modo preparatório do IPO, como se nada houvesse abalado minha concentração. De volta ao pregão, vi o valor de mercado da Vertex Holdings chegar a patamares que antes só viviam em planilhas idealistas. Em vez de euforia, senti um distanciamento frio, como se aquela conquista já não fosse inteiramente minha. Uma jornalista aproximou-se no meio da tarde. Senhora Whitmore, os relatórios indicam que seu pai enfrenta uma investigação federal. Algum comentário? Virei-me, serena. Hoje é dia da Vertex Holdings e dos nossos investidores. Perguntas sobre meu pai devem ser dirigidas ao advogado dele. Você se sente responsável pelo que está acontecendo? Fitei-a com firmeza. Minha responsabilidade é com esta empresa e com quem me ajudou a construí-la. Meu pai fez escolhas próprias. Que arcarem com as consequências. Ela anotou algo, fez um aceno rápido e deu espaço para outro repórter e depois outro. Quando o pregão fechou, estava oficial, a Vertex agora era uma companhia de capital aberto e eu, uma bilionária. Mais um marco, pensei, enquanto as luzes da cidade se acendiam sob meus pés. Entrei no meu escritório, ainda sozinho, e me sentei diante das janelas do chão ao teto. A cidade brilhava, como um organismo pulsante sob mim, indiferente aos meus triunfos e dramas. O celular vibrou sem parar, cumprimentos, convites, mensagens de gente que parecia ter descoberto que me conhecia naquele exato segundo. Mas apenas uma me fez parar, Marcos. Parabéns pelo IPO. Espero que ele lhe traga o que você busca. Guardei o telefone e encarei o vulto longínquo dos arranha-céus, me perguntando se eu, enfim, já sabia exatamente o que era aquilo.
Eu encarei a mensagem de Marcos por um instante. Se você precisar desabafar de verdade, estou aqui. Apaguei o texto sem responder. Não havia nada que eu pudesse dizer, a preocupação dele era tática, não sincera. Aprendera cedo com nosso pai, alinhe-se ao poder, entretenha a proximidade e nunca perca relevância. A porta se abriu silenciosa e Jennifer entrou, o sobretudo pendurado no braço. Os números finais chegaram, anunciou. Superamos todas as metas. O conselho está em êxtase. Ótimo, respondi, desviando o olhar. Ela sentou-se à minha frente e ficou observando meu rosto. Você não parece feliz. Estou só cansada. Não é isso, ela rebateu. Vi você furiosa, concentrada, movida. Mas agora parece que você espera algo que não vai acontecer. Virei-me para a janela, fitando a cidade lá embaixo, como se buscasse uma resposta entre os arranha-céus. Quando fundei a empresa, prometi a mim mesmo independência, a prova de que eu podia escapar da sombra do Whitmore. E fiz isso. Mas, em algum ponto, tudo se transformou. Deixou de ser sobre autonomia para ser sobre brilhar, ser vista, ser indiscutível. Pausava às vezes, tentando lembrar, será que alguém me via de fato? Ou só reagiam quando perdiam controle? Jennifer assentiu, quase com pena. E agora? Fiquei em silêncio. Anos de preparação, esperando por um confronto que nem eu sabia se desejava. Ainda não sei, admiti. Passei tanto tempo me definindo contra eles que agora preciso descobrir quem sou sem essa luta. Ela sorriu, um traço suave de encorajamento, e saiu. Continuei ali, imóvel. Abaixo de mim, a cidade vibrava. Meu pai enfrentava investigações, colapsos de reputação e uma identidade construída em décadas de ambição. Minha mãe costurava os retalhos deixados pelo escândalo, mantendo o equilíbrio precário que sempre salvou nossa família. Marcos, fiel ao aprendizado paterno, já se realinhava às novas circunstâncias. E eu? Eu estava presa a um escritório que agora levava meu nome, olhando para um horizonte que, finalmente, reconhecia quem eu era. Descobri então que a vitória não era um ponto final, mas uma transferência de poder, de identidade e de responsabilidade. A pergunta não era se eu merecia aquilo, mas que vida eu iria forjar agora, sem ninguém para me deter. 6 meses após o IPO, a investigação federal terminou. Richard Whitmore recebeu uma proposta de acordo de delação, uma acusação de fraude de valores mobiliários, troca de informações por pena reduzida. Não foi um gesto de misericórdia, mas de pura eficiência. O sistema preferia a utilidade de sua cooperação ao peso de sua punição. Ele aceitou. A imprensa ensandecida levou exatas 48 horas para devorar a história. Manchetes urgentes, análises especializadas, um breve revival do nome Whitmore nos meios financeiros. Depois, tudo seguiu adiante. Sempre surgem novos escândalos para ocupar a atenção do mundo. No dia em que meu pai declarou-se culpado, num tribunal federal no centro da cidade, sua queda já era notícia antiga. Não compareci à audiência, bastou-me assistir às imagens depois. Vi-o subindo os degraus do tribunal, lento, os ombros caídos, o paletó balançando num corpo que se desfizera. E percebi, com uma estranha mistura de alívio e saudade, que o legado de Richard Whitmore finalmente se esvaíra. Agora era o meu momento de escrever um capítulo inteiro sozinho. Ele parecia encolher dentro das próprias roupas. O homem que, até pouco tempo, entrava em um salão e tomava posse do ambiente agora mal sustentava o olhar. Ao seu lado, minha mãe caminhava impecável, coluna ereta, rosto ensaiado para as câmaras, como se, em cada gesto, projetasse uma estabilidade que nem ela sabia se existia. Marcos não aparecia em lugar algum. A audiência de sentença ficava para o mês seguinte, mas até lá meu pai aguardava em liberdade provisória, preso ao Estado e, na maior parte das horas, confinado à própria casa. No dia seguinte ao acordo judicial, o telefone tocou em casa. 4 chamadas, até eu atender. Vitória, a voz dele estava calma, quase ensaiada. Preciso muito de ver. É sobre a sentença? Eu disse, contraindo o estômago.
Não, ele apertou o tom como se temesse a decepção. É sobre tudo. Marcamos num restaurante que nenhum de nós conhecia, território neutro, sem lembranças nem expectativas. Quando cheguei, ele já estava sentado, diante de um copo de água intocado. Sentei-me. Ficamos em silêncio, trocando olhares, calculando palavras. Obrigado por ter vindo, ele soltou, finalmente. Quase não o vim, respondi. Não houve discussões, apenas uma aceitação mansa do inevitável. Ele inspirou fundo. Vou para a prisão. 16, 18 meses, talvez menos se eu me comportar bem. Os advogados dizem que, cooperando, posso ver esse tempo cair. Vai depor contra eles? Perguntei. Não eram meus amigos, ele baixou o olhar. Eram contatos úteis. Agora estou entendendo a diferença. Silêncio outra vez. Então ele continuou com voz embargada. Sua mãe quer o divórcio. 35 anos de casamento e, de repente, tudo desmoronou. Ela já está conversando com advogados. Deu um riso oco. Nem a culpo. Eu faria o mesmo. Encarei-o. Era isso que queria me contar? Ele endireitou os ombros. Não. Vim-te pedir algo. Meu peito apertou. O quê? Ele hesitou, armado de coragem. Quando eu sair, quando tudo isso terminar, quero uma chance. Não de trabalhar ao seu lado, nem de lucrar com o que você construiu. Só de te conhecer. De entender quem você se tornou enquanto eu vivia distraído. Passei 60 anos achando que sabia o que era sucesso, achando que dominava o mundo. Estava errado em tudo. A quietude entre nós se alongou. Você está me pedindo perdão? Arrisquei. Ele balançou a cabeça, quase aliviado. Eu sei que não posso exigir perdão. Peço algo menor, a chance, apenas, de não fechar a porta de vez. Lembrei de tantos jantares na vila, de encontros no Wellington Club, da porta do quarto de hospital se abrindo. Cada cena se alinhava até chegar àquele instante. Respirando fundo, falei. Não vou te visitar na prisão. Não vou escrever cartas nem atender às suas ligações enquanto você cumprir a pena. Você vai viver isso sem mim. Ele assentiu devagar, já esperando a resposta. Continuei. Mas, se quando você sair tiver realmente mudado, não só falado ou ensaiado, mas feito trabalho, aí sim podemos conversar. Sem promessas. Ficamos ali, separados pelo desejo de um recomeço e pela certeza de que, às vezes, o perdão cabe apenas a quem o oferece. E ali, diante dos restos do nosso passado, ele pediu apenas uma coisa, sem promessas, só a chance. Os olhos dele encheram-se de lágrimas, não tentou escondê-las. Isso é mais do que eu mereço, respondi, mas não estou fazendo isso por sua causa. Estou fazendo por mim. Carregar isso para sempre me custaria muito mais do que custa a você e eu já paguei caro demais. Levantei-me e comecei a caminhar, mas ele, com a voz trêmula, me segurou pelo braço. Você construiu a Vertex do jeito que ninguém jamais fez. Passei 30 anos no mercado e nunca levantei nada que sobreviveu a mim. Você fez. Ele respirou fundo. Eu estava errado sobre você, sobre tudo. Não quis que mudasse por minha causa. Faça isso por você mesmo. Porque, sem controle, sem status e sem poder de barganha, você precisa saber quem é de verdade. É tudo o que importa agora. Deixei-o ali, sob o sol ameno da tarde. A rua fervilhava de gente, casais rindo, amigos discutindo, crianças correndo. Ninguém notou o executivo caído, sentado no meio-fio. Nosso capítulo não estava fechado, mas também não estava aberto. Pairava entre quem ele fora e quem poderia vir a ser. Nem todos os finais são limpos, nem todo pedido de desculpas apaga o estrago. Algumas relações não se resolvem, apenas param de sangrar. Entrei no carro e voltei para o escritório. Sempre havia mais trabalho a ser feito. Em uma manhã gelada de janeiro, meu pai entrou na prisão federal.
Vi a cena num breve bloco de notícias, 30 segundos de imagens granuladas, um prédio cinza, um portão se abrindo, ele saindo de um carro ladeado por agentes. Sem declarações, sem espetáculo. Apenas um homem reduzido a número e horários. Minha mãe não estava lá. Nenhum parente. Essa ausência gritou mais alto que qualquer manchete. Ele cumpriu 14 meses dos 18 a que foi condenado, ganhou benefícios por bom comportamento e cooperação, a matemática fria da justiça, onde o arrependimento se mede em dias cortados do calendário. Não o procurei nem uma vez. Não respondi quando Marcos tentou me manter informado, tampouco atendi as mensagens cautelosas da minha mãe, cheias de um silêncio que pedia reconciliação. Não me interessava fingir. Concentrei-me no que podia controlar. A Vertex Holdings seguiu crescendo. Compramos 2 concorrentes menores em silêncio, sem o alarde do IPO. Chegamos à Europa e lançamos uma nova linha de produtos que superou todas as expectativas. Até os diretores mais céticos deixaram o otimismo à mostra. Quando meu pai saiu da prisão, nosso valor de mercado já estava 3 vezes maior. Fiz mudanças na minha vida pessoal também, porém discretas e práticas. Vendi o loft de armazenamento que um dia me deu sensação de liberdade e comprei uma casa fora da cidade. Terra, árvores e silêncio. Um espaço onde o barulho na minha cabeça pudesse, enfim, assentar. Comecei terapia. Não porque estivesse quebrado, eu era funcional e bem-sucedido, mas porque, num silêncio mais profundo, descobri que, às vezes, não basta sobreviver às tempestades, é preciso aprender a ser você mesmo depois delas. No dia seguinte à libertação do meu pai, encontrei na minha caixa de correio uma carta de verdade, nada de e-mail ou mensagem de texto. Era um envelope simples, sem timbre, manuscrito. Abri-o com cuidado e li cada frase 2 vezes. Ele não pedia perdão, não queria justificar seus erros nem me ver imediatamente. Falava, isso sim, sobre o que aprendeu na terapia, sobre a dura rotina do cárcere e como perder o controle significa também perder um pedaço de si. Contou quantas horas teve para pensar, quando não restava nada a manipular ou gerenciar. Estou tentando de verdade, dizia ele. Guardei a carta numa gaveta onde juntei tudo aquilo que ainda não consigo resolver. 3 meses depois, eu estava no Arizona, participando de uma conferência. Na tarde final, aluguei um carro e digitei o endereço que meu pai informara no rodapé da carta. Cheguei a um condomínio discreto na periferia da cidade, prédios bege, jardins ralos, um ar de anonimato. O tipo de lugar onde se recomeça ou se fica quando não há outro refúgio. Bati na porta. Ele abriu, paralisado. Ficou-me olhando, sem dizer uma palavra, como se o corpo demorasse a alcançar a mente. Posso entrar? Arrisquei. No interior, um espaço modesto, um sofá, uma mesinha, uma TV pequena e uma estante com livros cujo dorso já estava amarelado pelo tempo. No tampo, um laptop aberto exibia um curso online. Estou fazendo filosofia, disse ele, percebendo meu olhar surpreso. Eu, que sempre desprezei tudo o que não rendesse lucro imediato. Descobri que significado não dá resultado trimestral, explicou com um sorriso contido. Sentei-me ao lado, enquanto a luz entrava pelas persianas empoeiradas, revelando partículas flutuando no ar. Não vim buscar reconciliação nem pedir perdão. Comecei. Vim porque sua carta soa diferente. Queria saber se essa diferença era real. É real, respondeu sem hesitar. Como posso provar? Confiança não se solicita, conquista-se, devagar, silenciosa, sem garantias. Ele falou de terapia, de trabalho voluntário em um abrigo, de aprender a ouvir em vez de aconselhar. É desconfortável viver sem hierarquias, sem alavancas de poder, mas pela primeira vez não busco ser melhor que ninguém. Quero ser melhor do que eu era. Conversamos por 1 hora inteira. Ainda não falamos do passado, pelo menos não naquela tarde, mas debatemos ideias sobre mudança e percebemos, juntos, como é estranho descobrir tardiamente que todos os nossos esforços anteriores miravam o alvo errado. Quando saí, não prometi nada. Apenas sabia que, de algum modo, aquele encontro havia valido cada palavra. 2 semanas depois daquele jantar na vila, ele saiu sem mais delongas.
Ao chegar ao carro, mal recordava as últimas palavras trocadas, mas sentiu o peso daquelas portas, quais deveria fechar, quais manter entreabertas e quais, simplesmente, deixar destrancadas, sem convite nem convite. No próprio lar, naquela noite, cada batida de asa de pensamento girava em torno de portas e paredes. O pai dele, durante toda a vida, fechava portas na cara de qualquer traço de vulnerabilidade, incerteza ou do que não pudesse controlar. Ele, por sua vez, erguera muros altos para se proteger de cada pancada. Aprendera, porém, que muros também podem virar prisão. Ainda não estava pronto para deixá-lo entrar de novo, talvez nunca ficasse, mas também não precisava transformar o futuro em um forte intransponível. Deixaria a porta encostada, apenas isso. 2 anos se passaram. Num palco imenso, diante de 2.000 pessoas, ele sentiu o mesmo frio na barriga daquela primeira noite de voo. A plateia era formada por fundadores, investidores e executivos, tipos que constroem coisas para viver e sabem, melhor que ninguém, lidar com risco, fracasso e ambição. Gente que o pai dele sempre quis impressionar. Atrás, no telão, apareceu o título da palestra de encerramento: Construindo sem permissão. Havia um burburinho, movimento de cadeiras, sussurros nos corredores de ar-condicionado. Fez uma pausa. 5 segundos foram suficientes para silenciar tudo. Quando comecei minha empresa, dizia a todos que estava em consultoria, pegando frielas, contratos pequenos, nada sério. Alguns sorriram, outros balançaram a cabeça, era a narrativa que conheciam. A verdade, porém, é que ele edificava algo muito maior. Ocultar o projeto não por falta de confiança, mas por saber como reagiriam se descobrissem o que estava tramando. Criticariam, questionariam, sugeririam caminhos mais seguros. Por que não se contentar com algo razoável? Transformariam sua ambição num peso que ele teria de justificar ou pelo qual pedir desculpas. Ele deixou o silêncio cair. Durante 6 anos, trabalhou às escondidas, enquanto os mais próximos achavam que ele naufragava. Quando a verdade veio à tona, não nos termos dele, nem na hora certa, aprendeu algo capaz de mudar tudo: o poder do silêncio. Num auditório desse tamanho, o silêncio até parece risco, mas carrega um peso extraordinário se você o abraça. Descobriu, ali, que nunca precisou de permissão alheia, nem de aplausos antecipados. O que realmente importava era o trabalho diário, as decisões que pareciam sem glamour, o simples, porém vital, ato de construir algo de verdade antes que alguém fosse aplaudir. Pelas próximas meia hora, mergulhou na estratégia e no crescimento da empresa. Contou dos erros quase fatais e da disciplina que os recuperou. Falou de como escalar uma cultura, de porque, às vezes, é melhor ir devagar, mesmo quando o mercado pede pressa. Ainda havia tempo para métricas, previsões e casos de sucesso, mas também para a simplicidade de um processo bem feito. No final, voltou ao pessoal. Alguns de vocês já sabem a minha história, ele disse, olhando no fundo dos olhos. Então relembrou a família, as portas que batiam e as que ele ousou manter abertas, sem saber se alguém entraria. Porque construir sem permissão, aprendeu, é antes de tudo um gesto de coragem para enfrentar o silêncio e deixar o trabalho falar por si só. Conflito, investigação, afastamento, não vou fingir que nada daquilo aconteceu ou que não deixou marcas. Quando meus olhos varreram as 2.000 faces da plateia, vi em cada uma delas sua própria bagagem de pressão, expectativa e histórias não contadas. Mas recusei-me deixar que esses fantasmas me definissem. A lição mais preciosa que aprendi é simples: não se constrói uma vida significativa à espera da validação alheia. Não se cria algo extraordinário preocupando-se com quem se sentirá ameaçado pelo seu sucesso. Respirei fundo, senti minha voz firme e disse a mim mesma: construa, crie, vença, não para provar nada a ninguém, mas porque esse era o seu propósito. Quando, enfim, aqueles que deveriam ter-me apoiado enxergassem o que eu realizara, que lidassem com isso do jeito deles. Meu trabalho não é gerenciar sentimentos alheios, é continuar edificando. O aplauso que recebi não veio em rajadas efêmeras, mas em ecos profundos e duradouros. Mais tarde, na recepção, falava com elegância sobre parcerias e metas, dominando o jogo das apresentações e dos contatos pós-evento.
Ainda assim, minha mente retornava sempre à ligação que fizera naquela manhã para meu pai, a primeira em 6 meses. Foi uma conversa cuidadosa, cada palavra medida, como se estivéssemos redescobrindo o peso que elas carregam. Vi que você fez o discurso principal. Não vou assistir, parece invasão, mas quero que saiba que estou pensando em você, disse ele em tom grave. Obrigado, pai. Fiz uma pausa, sentindo o pulsar de cada sílaba. Tenho orgulho de você. Sei que não tenho direito de dizer isso, mas é verdade. Silêncio. Depois dele, um sussurro. Isso já é suficiente? Perguntei-me se, enfim, abrir a porta para a confiança ou apenas para uma coexistência silenciosa. Respondi, por enquanto, sim. Ali, no salão decorado, compreendi o alcance daquela palavra. Suficiente, meu pai vivendo com simplicidade e dedicação, mesmo sem garantias. Minha mãe, finalmente divorciada, reconstruindo-se sem censurar sua própria vontade. Marcos, que me deixou de procurar assim que percebeu que não tinha mais o que ganhar. E eu, erguida sobre os alicerces de uma vida deliberada, consciente e livre de permissões. O desfecho que eu um dia sonhara, a vingança perfeita, o triunfo incontestável, nunca importou de verdade. O ponto era outro, parei de esperar e de explicar. A partir dali, só me ocupei de construir. Meu pai implorou por uma chance, dei-lhe uma, pequena mas real. Minha família tentou retomar o controle, garanti que não conseguissem. E a vida seguiu adiante. À noite, voei de volta para minha casa nos arredores da cidade. Um vinho na varanda, o crepúsculo afundando atrás das terras que escolhi cultivar. O celular vibrou com a mensagem de Jennifer, belíssimo discurso hoje. Jantar com a equipa amanhã para comemorar os resultados do 3º trimestre. Sorri e respondi, pode contar comigo. Em algum lugar, meu pai folheava filosofia antes do plantão voluntário. Minha mãe, descobrindo quem realmente era, erguia sonhos que jamais permitira antes. E eu, enfim, morava inteira na minha própria história. Eu me pegava muitas vezes imaginando Marcos por aí, desperdiçando-se em aventuras desconhecidas, enquanto eu permanecia aqui, com as mãos ocupadas em erguer ideias, transformando cada sonho em ação. A cada dia construía algo novo, um projeto, um traço de esperança, um passo firme rumo ao que eu queria me tornar. Por muito tempo, repetiram que eu jamais escaparia daquele ciclo interminável de buscas por um emprego estável, que eu acabaria sempre vasculhando anúncios, enviando currículos, implorando por uma vaga. Mas estavam redondamente enganados. Meu trabalho não tinha rosto de patrão nem de carimbo, nascia dos meus próprios braços e da minha vontade de seguir em frente. No fim das contas, tudo isso pouco importava. O que verdadeiramente contava era a clareza que eu carregava no peito, eu sabia exatamente quem eu era. E, mais do que tudo, eu havia escolhido este caminho por vontade própria, sem pedir licença a ninguém.